Oi, irmão. Magnífico, moral. Dando Lucas. Durante séculos, todo Portugal esteve sob domínio muçulmano. Foram gerações e gerações de portugueses que lutaram pela independência de Portugal. É como se o Danilo tivesse lutado e o Luca, filho dele, passasse a vida inteira e também lutasse por Portugal. E é como se o filho do Luca, que nem nasceu ainda, também lutasse por Portugal. Imagina você nascer num país em que o seu bisavô estava em guerra, o seu avô e o seu pai estavam em guerra, e você é chamado para a guerra. Mas a reconquista nunca foi sobre castelos, sobre muralhas ou sobre território. Era sobre identidade. Era sobre quem governaria aquela terra. Era sobre qual voz seria escutada em Portugal. Era sobre qual reino permaneceria em Portugal. E depois de séculos e séculos de luta, aquilo que parecia impossível aconteceu. E Portugal foi reconquistada. Hoje, porém, há uma nova ocupação. Não uma ocupação física, mas uma ocupação espiritual. As muralhas mudaram, o inimigo mudou, mas a batalha continua. Hoje, cidades inteiras estão dominadas por frieza espiritual, por hipocrisia, por ateísmo, por pessoas que precisam, estão longe de Deus. Pessoas que estão indiferentes para com Deus. Há pessoas que perderam a fé em Portugal. Pessoas que perderam a pureza com 11, 12 anos de idade. Pessoas que perderam a urgência de Deus. Pessoas que perderam o propósito. E assim como homens que deram a vida para reconquistar Portugal fisicamente, Deus está levantando hoje discípulos de Jesus para uma nova reconquista muito maior do que aconteceu. Que reconquista é essa? A reconquista dos corações. Não para destruir pessoas, para salvar pessoas. Não para tomar terras, para libertar almas de pessoas. Porque Deus não desistiu de Portugal. Deus não desistiu de Lisboa. Amém. E com ou sem você, Deus vai reconquistar essa cidade. Amém. O título da pregação hoje é A Reconquista. Amém. A Reconquista. Carregado. Em Salmos 14, versículo 1, a Bíblia diz: os insensatos dizem para si mesmos, não há Deus. Agnosticismo e ateísmo têm destruído toda Portugal. Não só a cidade de Lisboa, Braga, Porto, Sintra, Faro, Évora, o ateísmo tem destruído todo esse país. A Bíblia diz que os ateus, eles não são tolos intelectualmente, mas são tolos moralmente. Só um tolo é capaz, só um insensato é capaz de dizer que não existe Deus. Por que eu diz isso? Porque eu era ateu antes. E eu dizia que não existe Deus. Por quê? Porque eu era tolo moralmente. Como eu era tolo moralmente, eu masturbava todos os dias. Eu assistia pornografia todos os dias. Eu mentia para os meus pais. Eu ia para a festa escondida. Eu achava que a minha segurança estava baseada no fato de eu ser alguém arrogante. Eu achava que humildade era coisa para fracos. Eu gostava de ser orgulhoso. Eu gostava quando as pessoas me validavam em ambientes em que eu me sentia importante. E Deus me salvou. Amém. E se Deus me salvou, Deus consegue salvar todas as pessoas aqui em Portugal. Amém. Deus quer reconquistar o coração de todos os ateus desse país. Não há um ateu na Universidade de Lisboa, na Lusófona, na Nova, na Europeia, não há um ateu que é capaz de dizer para Deus, Deus, o Senhor não vai conquistar o meu coração. Deus é capaz de conquistar a todos os corações, amém? Em Gálatas 1, versículo 7 diz, não é que exista outro evangelho,
Mas a verdade é que há umas certas pessoas que nos causam confusão e que querem modificar o Evangelho de Cristo. Naquela época, pessoas queriam modificar o Evangelho de Cristo para que o Evangelho de Cristo se fosse algo mais confortável para a vida delas. Pessoas hoje vão para as igrejas católicas porque é confortável. Você vai, ninguém fala com você, você sai, você continua a mesma pessoa que entrou. Pessoas vão para as igrejas evangélicas porque é muito confortável. Tem todos os convívios e as pessoas ficam juntas e aquilo vira um clube social, mas ninguém lida com pecado. Uau. Ninguém fala abertamente sobre pecado. É verdade. Por quê? Porque pessoas modificaram o Evangelho de Cristo. E aqui diz que seja maldito quem vos anunciar um Evangelho diferente daquele que vos anunciamos. Ainda que fôssemos nós próprios, ou mesmo um anjo do céu. A Bíblia diz, mesmo se um anjo do céu descer agora e todo mundo olhar para ele, mesmo se nós mesmos, os discípulos, estivermos falando de um evangelho diferente, que isso seja maldito. Uau. Porque nós sabemos que 600 anos depois disso, o que aconteceu? Um anjo desceu do céu e deu uma revelação para alguém chamado Maomé. E Maomé não escreveu porque ele não sabia escrever, era analfabeto, então ele pediu para os seus discípulos escreverem um livro chamado Alcorão, e daí surgiu uma nova religião, e muitas pessoas aqui em Lisboa acreditam no islamismo. E a Bíblia diz, até se um anjo descer da terra e pregar algo diferente, um Jesus diferente, que isso seja amaldiçoado. Vamos lá, Lucas, ensina. Porque existem muitos muçulmanos aqui. E Deus quer reconquistar o coração de todos os muçulmanos desse país. Mateus 15. Vamos lá, irmão. Jesus perguntou-lhes por sua vez, e por que é que também não fazem caso do mandamento de Deus? Por causa das vossas tradições. Fingidos, razão tinha o profeta Isaías para dizer a vosso respeito, este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. Vai no Google agora e você vai ver que mais de 80% da população de Portugal se diz católica. Esse povo me honra com palavras, eu sou católico, eu nasci em berço católico, eu cresci em berço católico, mas o seu coração está longe de mim. É isso que a Bíblia diz. Quando nós somos assim, nós somos pessoas fingidas. E versículo 9 diz, em vão eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Vamos lá, Lucas. Chegou a hora, irmãos, de reconquistarmos esse país das mãos dos católicos e dos evangélicos. Chegou a hora de a Bíblia ser o padrão desse país. Chegou a hora de um dia a Constituição de Portugal, todas as leis serem baseadas realmente na palavra de Deus. Amém. Chegou a hora de um dia os deputados aqui do país, até o presidente, até o primeiro-ministro, usar a Bíblia Amém. nos seus discursos. Essa hora chegou de reconquistarmos a cidade para Deus, onde católicos se dizem cristãos, mas não leem a Bíblia. Eu sou católico, nasci em berço católico, mas nunca abri uma Bíblia. Onde evangélicos dizem que leem a Bíblia, mas fazem a sua própria interpretação das Escrituras. E não a interpretação da própria Bíblia. Muito bom. A Bíblia diz que as tradições não podem estar acima da Bíblia. Por quê? Porque Deus quer reconquistar o coração de cada católico e evangélico desse país. Não foi uma reconquista física, mas uma reconquista espiritual. Muito bom. Uma reconquista espiritual. Uma reconquista do seu coração. Por quê? Porque um dia você foi alguém totalmente puro. Vai lá na salinha das crianças e você vai ver crianças, seres puros. Verdade. Um dia você foi totalmente puro. E Deus quer reconquistar a pureza do seu coração. Muito bom, Lucas. Deus quer reconquistar os olhos de uma criança. Deus quer reconquistar a pureza de uma criança. A Bíblia diz para nós sermos como crianças. Por quê? Porque antes, ainda com seus 12, 13 anos, talvez quando isso aconteceu, você chegou nos seus 13, 14 anos, você abandonou um dia a pureza que você teve. Você se entregou à amargura, à depressão, à ansiedade. E chegou a hora de Deus reconquistar o seu e o meu coração. Amém. Eu só tenho um ponto para todos nós aqui. Vamos lá, Lucas. Recomece com Deus. Recomece com Deus. E hoje a Nath irá recomeçar com Deus.
A Nath que está aqui, ela orou por amigos que a levassem para perto de Deus. E na sexta-feira à noite, ela recebeu uma mensagem da Maria Hart, convidando-a para estudar a Bíblia. E a Nath achou que ia vir para Portugal para ter talvez melhores condições financeiras, que ela veio do Cabo Verde. Não. Mas na verdade ela veio para encontrar a verdade de Deus. Às vezes nós precisamos sair do nosso próprio país para encontrar a verdade de Deus. Foi assim com o Eunuco, em Atos capítulo 8. Ele saiu da Etiópia e foi até Jerusalém. E no caminho de volta ele encontrou um discípulo que ensinou a verdade de Deus de acordo com a Bíblia. E ele foi batizado. E a Nath será batizada hoje, amém? Amém. Não importa a tua situação, o que já aconteceu na tua vida, sempre há tempo para recomeçar. Muito bom, com Deus. Amém. Você é tão espiritual como você é hoje. Não existe um currículo espiritual. Eu não posso dizer, olha, eu nasci com pais evangélicos, então eu estou bem com Deus. Eu fiz catequese, eu fui crismado, eu fiz primeira e segunda comunhão. Eu estou bem com Deus. Ou, olha, eu sou discípulo já há 10 anos, então eu estou bem. Não existe um currículo espiritual. Você é tão espiritual como você é nessa manhã hoje. Tão espiritual como você é nessa manhã hoje. Jesus é o pão da vida. Por quê? Você come pão hoje e amanhã você vai estar com fome de novo. Sim. Você precisa de Jesus todos os dias. Amém. Não há nada que você tenha feito que você não vai precisar de Jesus amanhã. Nada. Por isso que é importante recomeçarmos com Deus todos os dias. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 20, Sansão, ele foi usado muito por Deus, Sansão. Ele foi um juiz na época dos juízes. E a Bíblia diz, não sabia ele ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa para mim é uma das frases mais assustadoras da Bíblia. Porque Sansão, ele estava com Deus, foi usado por Deus, mas a Bíblia diz que ele ainda não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Ele ainda tinha memórias de vitórias passadas, mas ele não conseguia discernir a sua condição atual. Vitórias antigas podem criar uma falsa sensação de intimidade atual com Deus. Ah, mas eu fui esse tal discípulo. Ah, mas eu liderei tal conversa bíblica que foi muito frutífera. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. E você começa a pensar no passado e a se basear no passado e não em quem você é hoje. E foi assim com Sansão. Para reconquistarmos Portugal, precisamos recomeçar com Deus todos os dias, irmãos. Amém. Não há mais tempo para a gente perder tempo com Deus. Não há mais tempo para a gente ficar um dia sem evangelizar aqui. Não há tempo. 350 pessoas morrem em Portugal por dia. Isso implica que, desde quando eu comecei essa pregação até agora, talvez umas 4 ou 5 pessoas já morreram aqui em Portugal. Eu demorei quase 2 anos para deixar o ateísmo de lado, para deixar o meu ceticismo e pensar assim, não, eu preciso ser cético do meu próprio ceticismo. Eu preciso questionar os meus próprios questionamentos. Eu preciso entender que eu acho que a verdade é relativa a cada um, mas isso já é uma verdade absoluta, de que toda a verdade... Então, demorou 2 anos para eu chegar aqui. Mas quantas pessoas morreram nesses 2 anos? Quantas vidas se eu fosse humilde o suficiente, eu poderia ter impactado nesses 2 anos? Amém. Mas graças a Deus, eu me rendi a Deus. Amém. E nesses últimos 8 anos, Deus tem me usado. Amém? Amém. A sua salvação não é só sobre você. É sobre as pessoas ao seu redor. Amém. É sobre a sua família. É sobre as pessoas do seu trabalho. As pessoas. Quanto mais tempo você demora para tomar a decisão de se entregar por Jesus, mais tempo pessoas estão perdendo a oportunidade de serem salvas. Não há mais tempo, irmãos, para querer aprender a fazer os estudos bíblicos. O tempo chegou, a hora chegou, todos nós precisamos já estar capacitados para ajudar as outras pessoas. A maior mentira de Satanás não é que não existe Deus, mas não existe urgência em se buscar a Deus. Essa é a maior mentira hoje em dia. Que não existe urgência, que as pessoas estão confortáveis, as pessoas não querem, as pessoas já estão bem como a vida delas estão.
Jesus chamou Simão e André. E a Bíblia diz que no mesmo instante, eles seguiram a Jesus. Não demorou 20 minutos. Não demorou 30 minutos. Não demorou um dia. Não demorou 2 anos. No mesmo instante, Simão e André largaram as suas redes e foram seguir a Jesus Cristo. Porque eles entenderam que a salvação não é só mais sobre eles também. É sobre as suas pessoas. É sobre a esposa de Pedro. É sobre a sogra de Pedro. Que deveria ser. Eles entenderam isso e se entregaram para Jesus. Eu quero te desafiar hoje, você que nos visita aqui. Se entregue para Jesus. Totalmente. Chame a pessoa que te convidou para estar aqui. Estude a palavra de Deus. Esse vai ser a maior mudança que você vai ver na sua vida. Amém? Amém. Vamos abrir Gênesis capítulo 11. Vamos lá, Lucas. Muito bom, Lucas. Gênesis 11, versículo 27. A Bíblia diz: esta é a lista dos descendentes da terra. Esta é a lista dos descendentes de Tera. Em português do Brasil, Terá. Tem um acento agudo aí, mas aqui chama Tera. Tera foi o pai de Abrão. Ainda não Abraão. Naor e Arã. E Arã foi pai de Ló. Arã morreu antes de Tera, seu pai, na sua terra natal, em Ur, cidade de Caldeia. Abrão e Naor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. Nota, não Sara, Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, irmã de Gispa. Mas Sarai era estéril e não conseguia ter filhos. Versículo 31. Então Tera saiu de Ur, na Caldeia, levando consigo Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, seu neto, e Sarai, sua nora, e mulher de Abraão, com o intuito de irem para a terra de Canaã. Mas chegaram a Arã e ficaram lá a morar. Tera viveu até os 205 anos de idade. Isso não é bizarro, viver até os 205 anos de idade. Uau! 205. Quantas pessoas você consegue impactar aqui na Terra com 205 anos de idade? Uau! E morreu em Arã. A palavra Tera ou Terá, que foi pai de Abraão, significa atrasar. Quem foi chamado por Deus? Foi Abraão, não foi Terá. Por quê? Porque o pai dele estava atrasando o chamado de Deus. O pai de Abraão não foi urgente. E a Bíblia diz que eles estavam em Arã, que significa seco. Então eles foram até Arã, eles estavam em direção a Canaã, mas eles pararam em Arã por quê? Porque eles não quiseram continuar até a terra prometida. Por quê? Porque o pai dele, Terá, que significa atrasar, ficou em Arã, que significa Arã do hebraico, significa seco. Porque quem atrasa, seca. Se você atrasa para responder o chamado de Deus, algo seca. Já aconteceu isso com você? Você peca com alguma coisa, e ao invés de você confessar e lidar com urgência com o pecado, você atrasa para lidar com o pecado. E algo não parece que as suas orações já não são mais as mesmas. Parece que o seu relacionamento, parece que você está secando espiritualmente. Por quê? Porque não houve urgência em lidar com o pecado. Eu quero chamar todos nós aqui, se tem alguma coisa hoje que te afasta de Deus, seja urgente em mudar isso. Muito bom. Se é algo que o teu discipulador já fala para você já há meses, e é sempre sobre a mesma coisa, seja urgente em mudar. Porque senão você pode secar espiritualmente. E a Bíblia diz que eles viviam em Mesopotâmia, na Mesopotâmia, terra do deus Lua, cujo nome era literalmente Sem. Em inglês pecado, né? Mas o Lua chamava Sem em hebraico, que é o deus da terra onde eles estavam. E Sarai significa o que do hebraico? Argumentativa. Sarai era uma mulher argumentativa. Ela ficava argumentando, mas você não fez isso. Essa era Sarai. E depois, claro, que ela mudou o nome para Sara. Mas antes ela era Sarai, ela era argumentativa, e por isso ela era estéril. Se você quer argumentar com a palavra de Deus, você não vai produzir fruto.
não vai produzir fruto. Quando a gente argumenta, não, mas eu discordo disso, e mais a gente atrasa para dar fruto para Deus, você se torna infértil espiritualmente. Quanto mais nós argumentamos. Muito bom. Quando você está com urgência para mudar, até a escritura mais simples corta o seu coração. É verdade. Enquanto você ouve um único sermão, parece que são 10 sermões cortando o seu coração. Quando alguém está urgente a mudar, qualquer coisa ajuda a pessoa espiritualmente. Verdade. Quando alguém está urgente a mudar, os sermões mais fortes, mais poderosos que eu ouvi, que mais me ajudou, foram os sermões que eu estava aberto a escutar. Você pode ter o melhor pregador aqui, você pode ter as melhores condições aqui, as melhores canções que preparam o seu coração, mas se você não está com o coração aberto a mudar, nada vai fazer você mudar. Muito bom, Lucas. Mas os melhores são aqueles que eu abri o meu coração para a verdade. A mesma coisa com estudos bíblicos. Quando as pessoas estão em estudos bíblicos, não é muito a maneira como você faz, é a pessoa que abre o coração. Sim. Que aceita, olha, só lê as escrituras, nem precisa explicar, só me dê as escrituras exatas que eu quero mudar para Deus. Muito bom. Eu lembro quando a Daisy foi batizada, foi assim, não, Daisy? A Daisy só me fala o que eu preciso fazer, porque eu quero ser batizada. Essa era a Daisy, coração. E por isso que ela foi batizada com urgência. Porque foi ela quem puxou, não as pessoas que estavam estudando a Bíblia com ela. Muito bom. Foi a Daisy que puxou. Então, em Atos 7, versículo 2, nós temos uma outra perspectiva sobre essa história. Vamos abrir Atos 7. Muito bom, Lucas. Vamos lá. Muito bom, irmão. A Bíblia diz. Vamos ver o versículo 1. Então o chefe dos sacerdotes perguntou a Estevão se aquilo era verdade. Estevão morreu como mártir na fé. Estevão foi apedrejado até a morte. Versículo 2. Ele respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando ele estava ainda na Mesopotâmia, antes de ir morar onde? Em Harã. Significa o quê? Seca. E disse: deixa a tua terra e os teus parentes e vai para a terra que eu vou mostrar-te. Olha que interessante. Estevão estava prestes de ser apedrejado. Imagina você nessa condição. Você está num julgamento onde a sua sentença é apedrejamento. E você tem as suas últimas palavras ali. O que Estevão faz? Ele prega a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. E no versículo 4 diz: assim, ele saiu da terra dos caldeus e foi viver em Harã. Depois de lhe morrer o pai, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora habitam. Então, olha que interessante. Antes deles habitarem em Harã, vocês estão comigo, né? Sim. Eles estavam na Mesopotâmia, adorando o Deus Lua lá, e eles são chamados para ir para Canaã. E antes de chegar em Canaã, eles ficam em Harã. Por quê? Porque no caminho, talvez era mais confortável, talvez era a igreja mais perto da casa deles, então eles decidem ficar ali em Harã e não ir para o que realmente importa. E lá, Abraão é chamado por Deus para ir até Canaã. Mas Abraão responde não. Imagina, o pai da fé não teve fé. O pai da fé, chamado a ir para Canaã, ele responde não ao chamado de Deus. E foi apenas na segunda vez que Deus chamou Abraão, e aí Abraão tomou a decisão de ir até Canaã. Amém. Amém. Vamos lá, Lucas. Só que quando ele vai até Canaã, o seu pai, Tera, já tinha morrido. Talvez pessoas precisam morrer até você abrir os olhos É verdade. e responder ao chamado de Deus. Foi assim com Abraão. Abraão não queria. Eu não quero. Foi assim comigo. Quando eu fui chamado para ir para Lisboa, para encontrar a igreja aqui, eu falei, eu não quero. Não, agora não. Eu preciso de mais um tempo, eu não quero vir para cá. E eu lembro que nós batizamos umas pessoas lá em Portugal, e nós tivemos um tempo com eles, e eles falaram, eu vou para Portugal com ou sem você. E eu preciso de líderes lá em Portugal, por favor, vá conosco. E eu pensei, será que eles precisam morrer espiritualmente para eu abrir os olhos? Uau. Quantas pessoas
precisam morrer espiritualmente, para que hoje você abra os olhos, Vamos lá, Lucas. estude a Bíblia e se torne um discípulo de Jesus Cristo. Não é mais sobre você os estudos bíblicos. São sobre os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, os seus amigos. E foi assim com Abraão. Ele esperou o teu pai morrer e falou, não, agora sim, eu vou até Canaã. Mas a boa notícia é que mesmo assim ele tomou a decisão de ir. Amém? Amém. Ele não ficou auto-piedoso. Ai, meu pai morreu já, eu não quero ir para Canaã. Eu fui chamado uma vez, mas eu recusei, Deus não vai me querer, Deus não vai me aceitar, eu já pequei contra Ele. Ele não teve uma tristeza mundana, ele teve uma tristeza que veio de Deus. Qual é a diferença entre uma e outra? A tristeza que vem do mundo é quando você é confrontado com seus pecados e você não faz nada depois disso. Muito bom, Lucas. A tristeza que vem de Deus é quando você é confrontado com seus pecados e você fica animado para Amém. adorar. Obrigado, você fica grato. Obrigado por me mostrar isso. E você vem e você muda. E Abraão teve uma tristeza segundo Deus. Muito bom. Eu acredito, irmãos, irmãs, que Portugal será evangelizado. Amém. Sim, eu também. Pega todo mundo essa folha aqui. Eu pus uma folha para vocês. Não tem para todo mundo, então você vai ter que ver com a pessoa que está ao seu lado. Como nós vimos aqui na Good News Network, nós somos um movimento de igrejas. E o nosso sonho é evangelizar o mundo até 2037. Uau. Esse é o sonho. Por quê? Porque foi 30 anos atrás, foi em 2007, que a nossa igreja começou. Por que 30 anos? Porque 30 anos é o período de uma geração. Então, uma geração, o mundo precisa ser evangelizado. Então, todos os países com a população mais de 1 milhão de habitantes, com as cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, são os países que nós precisamos estar até 2037. E eu pensei, e Portugal? Portugal precisa ser evangelizado até 2037 também. Amém. Nós precisamos estar em cada local de Portugal, porque pessoas estão morrendo diariamente. Então, se você for ler aqui, em 2024, nós implantamos a igreja aqui em Lisboa, com as missões especiais lá de Londres, com discípulos que vieram do Brasil, com discípulos que vieram de Londres, que vieram de Estocolmo, com todo mundo se unindo. Nós implantamos a igreja aqui em Lisboa. Só que isso não é Portugal. Em 2027, ano que vem, teremos a missão que vai para o Porto, amém? E se for ler aqui, Porto será responsável por evangelizar as cidades ao redor de Porto. Depois, em 2029, teremos a missão que vai para Braga, que vai ser responsável por implantar o extremo norte de Portugal. Depois, em 2031, Coimbra, Vamos. que lá tem muitos universitários, não? Em 2033, Faro no Algarve. Eu sei que muitas pessoas vão querer ir para o Algarve, não? E depois, em 2035, Évora, lá no Alentejo. E por último, quando Portugal estiver totalmente evangelizado, é quando nós chegarmos nas ilhas. Em 2037, Funchal, na Ilha da Madeira, será implantado, amém? Para isso acontecer, recomece com Deus. Muito bom. Para essa reconquista acontecer, não vai depender de mim ou de você. Vai depender de Deus. E a única coisa que nós podemos fazer é nos ajoelharmos perante a Deus e orarmos por isso. E trabalharmos duro por isso. E as missões especiais. E os discípulos sendo salvos e batizados. E isso sim, um dia nós veremos Portugal evangelizado. O Luca terá 12 anos Amém. quando isso acontecer. E o Luca irá crescer num país cristão. Amém. É pelo Luca que estamos fazendo isso. É pela outra geração que vem depois de nós que estamos fazendo. Isso é a fase 1. Depois nós vamos para a fase 2, que são as cidades ao redor de cada uma dessas 7 cidades. Então, irmãos, Deus está trabalhando aqui em Portugal. E Deus quer usar você. Deus não precisa de você. Deus fará isso com ou sem você. Mas a pergunta é, você quer fazer parte dessa história? Você quer fazer parte dessa história? Você quer fazer parte dessa história?
Você quer fazer parte dessa história? Vamos! Ok. Para isso, vamos nos ajoelhar. Eu quero pedir para todo mundo se ajoelhar e vamos orar por isso. Amém. Pode. Então, o Ben ajuda. Vanessa ajoelhou. Pai amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Deus. Eu oro a Ti, Deus, por esse momento histórico, Pai. Eu oro porque nós não estamos fazendo isso para a nossa própria glória, Deus. Mas eu oro porque estamos fazendo isso para o Senhor, Pai. Eu oro, Deus, para que isso, Pai, esses planos sejam os Teus planos, Pai. Para que os nossos planos sejam os Teus planos, Deus. Eu oro por cada pessoa, em cada uma dessas cidades, que está nesse exato momento depressivo pela festa de ontem à noite, Pai. Por cada pessoa, Deus, nesse momento, Deus, que está de ressaca, que está pensando em tirar a própria vida, Deus. Eu oro, Deus, para que nós, o Senhor nos use ao máximo e que nós possamos, com o Senhor, trabalhar no coração das pessoas, Pai. Eu oro, Deus, por esse plano. Eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe, o Senhor faça acontecer. E daqui 10 anos nós olhamos para trás e nós lembramos, Deus, de onde tudo começou, Pai. Eu oro a Ti, move os nossos corações. Eu oro, Deus, pelo Antônio que vai para o Porto ano que vem, Pai. Eu oro para que essa equipa missionária seja formada, para que Lisboa esteja forte o suficiente para isso, Deus. Eu oro por Braga em 2029, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor, Pai, possa implantar, Deus, Coimbra em 2031, Pai. Faro, Deus, em 2033, Deus. Évora, Deus, em 2035 e Funchal em 2037, Pai. Eu oro tudo por isso, nós não merecemos isso. E nós temos esse privilégio de fazer parte dessa história. E é em nome de Jesus que eu oro.